podemos ficar calados, não é motivo de nós ficar tristes, não é motivo de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos também agradecer pela vida da irmã Vera Lúcia, que esteve em viagem, esses dias, passou por perda na sua família, mas o Senhor está com ela, tem dado graça. O Senhor levou ela em paz e trouxe em paz e já está aqui conosco nessa noite, adorando o nosso Deus. É assim, irmãos? Mesmo com o nosso coração dolorido, nós não podemos deixar de estar na casa do Senhor, adorando e glorificando o nome dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém. É muito bom poder estar aqui mais uma vez louvando o nome do Senhor, porque só Ele merece honra e glória, todo louvor. Vou cantar esse louvor, mas eu espero que vocês cantem comigo, amém? Aleluia. Aquele que se prostra com o rosto no pó e
Senhor tem falado aos nossos corações. É de joelhos, é só de joelhos que a gente vê, né? Mas o Senhor ainda tem mais para nós. O pastor Paulo vai estar orando em favor, né, da nossa irmã Neuza, vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, né? E que eu sei que o Senhor, né, tem colocado já uma palavra no coração dela, né, para os nossos corações nessa noite. A paz da igreja. Vamos colocar de pé mais uma vez para continuarmos falando com Deus, porque eu creio que Ele vai continuar falando conosco. Amém? Eu creio que Ele já preparou a palavra, já reservou para nos alimentar nesta noite. Eu acredito que cada um que entrou aqui receberá, voltará para casa alimentado, porque Deus tem esse zelo, esse cuidado. E quando nós adentrarmos diante dele, tem algo especial para cada um. Amém? Levanta sua mão comigo. Pai eterno, Deus santo, Deus querido, te louvamos pela tua bondade, tua misericórdia, pela tua graça. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu uma oportunidade mais uma vez na tua casa, te adorando, te bendizendo, louvando o teu santo nome, podendo sentir a tua presença neste lugar, meu Deus. Pai eterno, o Senhor já tem falado conosco através dos hinos, cantada, leitura oficial, mas, ó Pai, queremos continuar ouvindo a tua voz neste lugar, ó Deus. O Senhor tem reservado uma porção especial para cada pessoa que adentrou neste lugar, meu Deus. Portanto, o Senhor é tua serva, irmã Deusa, que, ó Pai, colocou à disposição do céu o Espírito Santo, ó Deus, que toma, que é a qual vocaciona, está tomando, ó Deus, como boca neste lugar, e a cada coração será contemplado, meu Deus, a tua palavra que foi designada para essa noite operará milagre, repreenderá o mal, operará renovo, avivamento, cura divina, libertação, edificação da casa, porque a tua presença, ó Pai, estará sobre cada um nessa noite, e o Senhor fará com que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Aproveitar que estamos os irmãos em pé, vamos ler para a nossa meditação 2 textos. Nós vamos ler primeiro em Isaías 38, o versículo do 1 ao 3, e depois nós vamos ler Jó, nós vamos fazer um paralelo, depois nós vamos ler Jó 3, daí eu falo versículo. Isaías 38, do 1 ao 3, e depois Jó no capítulo 3, aí eu falo versículo. Isaías 38, o versículo 1 e o 3. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Agora nós vamos ler lá em Jó, no capítulo 3, os versículos... Jó, capítulo 3, os versículos 25 e 26. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Os irmãos que estão em pé, pode se sentar, por gentileza. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nesta noite, dentro da igreja que está aqui, para buscar um pouquinho mais do Senhor. Irmãos, na hora que deu oportunidade para a Cida, que ela falou que teve um dia tribulado. Fala não, misericórdia. Segunda-feira,
Falei, Jesus amado, que dia é esse? Ainda bem que sempre assim, quando eu tenho esse compromisso da escola dominical, eu sempre gosto de começar a estudar no início da semana a lição, quando eu estou escalado para dar aula. E ainda bem que tem muitos dias que o carinho dela, obrigado, Deus te abençoe. Acompanho ela de muitas datas, né, Lu? Não vamos falar não, porque senão sou testemunha do casamento dela, então assim, tem bastante, desde quando a irmã Leila tem bastante tempo também, então assim, muito obrigada pelo carinho, né? Quando elas me convidaram, eu já comecei a pensar assim, o que é que eu vou falar? E Deus colocou realmente uma palavra no meu coração. Porque se eu tivesse deixado para hoje, eu tinha ficado perdida. Irmãos, mas foi assim. Telefone, serviço, orçamento, uma coisa, é outra. Foi tanta coisa hoje que eu não sei nem descrever. Sabe? A tribulação foi tão grande que, como diz a Cida, só com Deus mesmo que a gente está aqui. Mas, irmãos, o reino dos céus é tomado à força. Se a gente não esforçar, toda vez que Deus chamou alguém, Ele não chamou ninguém à toa. Estava todo mundo ocupado. E toda vez que Ele chamou, Ele mandou esforçar, não é, pastor? Pediu para esforçar. Esforçar não é ficar na sombra descansando, não. É empregar uma energia a mais. Porque, por exemplo, eu não vou ter dificuldade nenhuma de pegar esse copo aqui, não. Eu pego com maior facilidade. Se for me pegar esse púlpito aqui, eu vou ter que esforçar agora. Eu vou ter que esforçar muito, viu? É isso aí que é esforçar. É empregar uma energia a mais. Se nós não fizermos dessa forma, irmãos, nós não servimos ao Senhor. É esforçando mesmo. É por isso que nós estamos aqui. E a palavra do Senhor é clara. Deus recompensa aqueles que o buscam. Viu, irmão? Deus não fica devendo nada a ninguém. Nós nos esforçamos e Ele sempre nos recompensa. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós nos esforçamos, Ele vê o nosso esforço, Ele se alegra. Aí o que Ele faz? Ele nos dá força. Essa é a nossa recompensa. Porque a nossa caminhada aqui, irmãos, Deus não prometeu vida fácil para ninguém, não. Jesus falou que aquele que quiser ir após Ele, né, ir atrás dele, seguir Ele, tem que tomar a cruz de cada dia. Todo dia é um desafio diferente do outro. Então, não tem vida fácil, não. E a promessa nossa não é para esta vida. A nossa esperança, o nosso olhar está nos céus, né? Nós às vezes nos espelhamos em pessoas aqui, nos admiramos. A própria palavra do Senhor diz que nós devemos procurar exemplo dos fiéis. Nós temos que olhar aquelas pessoas que são, né, têm vida com Deus, espelharmos nelas, querer copiar aquilo que é bom. Mas o nosso maior exemplo é Jesus. Nós temos que olhar sempre para Ele. Ele que é perfeito, Ele nunca erra, Ele é maravilhoso e Ele está cuidando de nós, e é com Ele que nós vamos para o céu. Amém. E aí o Senhor colocou uma palavra no meu coração dentro desses textos. Eu gostaria de trazer, e justificar também, antes de entrar na palavra, a Mariette está trabalhando, ela cuida de uma senhora e a senhora está internada, ela está passando dia e noite no hospital. Então, por isso ela não vê, ela te falou, né? E as outras irmãs, cada uma tinha uma justificativa lá na última hora, tinha umas pacidinhas passando mal, tinha umas que estavam meio passando mal, mas é assim mesmo. E tinha ensaio de coral, podia ter muito mais irmãs aí, mas tinha ensaio de coral e aí as irmãs que fazem parte do coral não poderiam estar. Então, por isso que não tem mais gente, mas glória a Deus pela vida das lindinhas que estão me acompanhando. Eu já agradeço de antemão. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, desse texto que nós lemos, sobre Ezequias. O trabalho aqui é de círculo de oração. O tema é o poder da mulher que ora.
quando a Lu me passou esse tema, aí na hora assim eu pensei, aí no mundo aí fora, quando fala questões de mulher, né, já tem até uma coisa aí de empoderamento da mulher, mas não é o nosso caso, irmãs. Nós não temos esse pensamento, nada de feminismo. Nós somos diferentes dos homens, nós somos femininos, nós não somos feministas, né? Eu louvo a Deus todo dia pela diferença dos homens e das mulheres, né? Porque os homens têm um biotipo assim para se esforçar mais do que nós. Essa diferença é muito boa. Inclusive, eu tenho nem sei quantos anos de motorista, mas eu tinha carteira em 93, tem muitos anos, não vou fazer a conta não. Mas eu nunca troquei um pneu. Sabe por quê? Quando o pneu fura e a gente começa a mexer assim, põe o macaco para fora, aí já aparece um cavaleiro. Não, peraí, deixa eu te ajudar, já troco. Eu sei trocar pneu, mas nunca trocar um pneu. Às vezes até está chovendo, que os homens são cavaleiros, vão lá e trocam para gente. Essa diferença, irmãs, é maravilhosa, é bom demais ser mulher. Só a gente tem tantas vantagens. Não sei porque essas mulheres aí fora aí ficam querendo ser igual ao homem. Ah, gente, elas não conhecem a palavra do Senhor, né? Como nós adoramos o Senhor nos fez para sermos mais protegidos. Ele fez tudo direitinho no seu devido lugar. Fez a mulher, né? Cada um no seu lugar, com um papel diferente. Nós somos iguais perante Deus. Deus nos fez da mesma substância. Pegou o barro lá, fez o homem, daí depois colocou um sono, né, no Adão, tirou uma costela, fez a mulher. A substância é a mesma. Diante de Deus, nós somos iguaizinhos, nós temos a mesma substância. Deus não vê homem, Deus não vê mulher. Ele vê seres humanos preciosos, a coroa da criação dele. Nós somos iguaizinhos perante Deus, mas nós temos papéis diferentes, nós exercemos funções diferentes. Aí o trabalho de mulher, né, círculo de oração, abençoado por Deus, eu falo porque na escola dominical mesmo, a gente estudou sobre quando Pedro foi levado no templo, pelo capitão lá do templo, levou ele lá para poder falar com ele que ele não podia mais falar de Jesus. Aí o sacerdote lá, desviado, né? Porque os sacerdotes deles eram tudo desviado, né? Eles não queriam que falasse de Jesus. Foi usado por Deus para falar com os outros lá. Não, deixa ele embora. Porque lá no capítulo 5 de Atos, deixa ele embora, porque se for de Deus, se essa obra for de Deus, prosperará. Irmãos, tudo que é de Deus prospera. O círculo de oração é de Deus, é o trabalho das mulheres que é de Deus. Ele prosperou e prospera e não vai acabar enquanto a igreja estiver aqui. O círculo de oração, que é um trabalho feminino, ele vai continuar. Mudou as características, porque eu me lembro no meu tempo de criança de ir para o círculo de oração com a minha mãe 2 horas da tarde, né? Antigamente era à tarde. Mas convenhamos, o tempo vai passando, as coisas vão mudando e a gente vai se adequando, mas que continua sendo um trabalho do Senhor e é por isso que ele prospera. E essa diferença entre homens, os homens também podem fazer parte de oração, não tem acepção, né? Todos são convidados a orar. Inclusive, a minha meditação na palavra aqui são 2 homens, né? Ezequias e Jó. O que havia de comum entre eles? A oração, que é esse trabalho maravilhoso que permanece, né? Que é do Senhor, é a oração. Deus se agrada, né? É uma forma, é o contato que nós temos com o Senhor, é através da oração. O que nós lemos aqui, esse texto, falando sobre Ezequias, nós vamos
fazer um ligeiro paralelo entre ele e Jó, a diferença deles dois, que é interessante quando a gente para pensar que Deus falou, certamente Ezequias estava orando, né, pedindo para que Deus curasse ele. Ele estava doente de uma doença, não fala qual era, mas era para a morte. Então, Deus respondeu a oração dele. Deus respondeu uma resposta que ele não queria. Falou que era para ele pôr a casa dele em ordem, porque ele ia morrer. Aí, qual era a visão que Deus tinha de Ezequias? É que tinha coisas fora do lugar. Deus aqui não fala o que estava fora de ordem na vida de Ezequias. A gente sabe pela história, nos capítulos anteriores até fala, de um homem que fazia a vontade de Deus. Ezequias era um rei que fez a vontade de Deus. Ele estabeleceu um culto lá no reinado, que estava todo destroçado, tudo atrapalhado, mas ele fez a vontade do Senhor. Tem os capítulos anteriores falam de uma guerra, né, que ele orou a Deus e Deus mandou um anjo e matou mais de 180 mil soldados de Senaqueribe. Então, Ezequias tinha contato com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Quando ele orou, né, que ele pegou a carta de Senaqueribe e orou, e ele falou: Senhor, eles estão afrontando o Senhor, né? Então ele tinha argumento para orar, para buscar a Deus. Irmãos, uma coisa que eu aprendi: quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente conhece, inclusive a leitura que o pastor fez aqui, que Paulo ele ora, né, para que todos tenham conhecimento, né? Porque o conhecer a palavra do Senhor nos faz orar com autoridade. Porque às vezes a gente não tem palavra de oração, mas aí a gente está orando, a gente lê assim: ô Senhor, o Senhor falou assim, assim, assim na sua palavra, né? Então Ezequias ele orava com autoridade. Ele falou assim: esse homem, este rei está te afrontando, Senhor, ele está afrontando o Senhor, não é eu não é o meu reinado, ele está afrontando o Senhor. Então assim, quando a pessoa tem conhecimento, ele tem argumento, né? Isso fala de pessoas que também, digamos, no relacionamento, no dia a dia, quando você vai comprar alguma coisa, ou negociar alguma coisa, e você tem conhecimento do que você está fazendo, você fala com autoridade. Assim também é o conhecimento da palavra. Se nós temos conhecimento da palavra, nós temos palavra de oração. Conhecimento fala de argumento. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho como argumentar. Aí o que eu quero dizer com isso? Ezequias, ele não sabia qual era a visão de Deus, que Deus tinha sobre ele. Talvez ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, que estava tudo bem, que Deus ia ouvir a oração dele, ia curar ele. Mas quando Deus respondeu a ele que ele não ia viver, que ele ia morrer, que Deus não ia curar ele, mas que ele ia morrer, mas aí ele ficou triste demais. Irmãos, não tem coisa mais decepcionante quando você quer uma coisa de um jeito e você vê que não vai ser daquele jeito que vai acontecer. E às vezes, irmãos, a gente ora pedindo alguma coisa e Deus não quer responder do jeito que a gente quer. Só que a palavra do Senhor fala que a vontade de Deus, ela é boa e agradável. Nós é que precisamos aprender a orar e esperar a resposta de Deus de acordo com a vontade dele. Porque é o Pai Nosso mesmo que Jesus nos ensinou a orar, lá em Mateus, né?
Mateus 6, fala que seja feita a tua vontade, assim na terra, né, como no céu. Seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus, ela deve prevalecer sobre a nossa vontade. Aleluia. Aí, o que acontece? Deus se compadeceu de Ezequias e deu a ele mais anos de vida. Porém, o que a gente percebe é que, como Ezequias não fez, talvez, um autoexame, ele poderia ter pensado assim: o que eu preciso pôr em ordem na minha casa? A gente não sabe, parece, ao que dá a entender, ele não fez tudo o que Deus tinha mandado ele fazer, que era pôr a casa em ordem. A gente não sabe, assim, avaliando pelo que aconteceu depois, pode ser que ele tinha filhos rebeldes, não corrigiu os filhos, não sei, ele tinha algum problema